Meus queridos irmãos, a primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, e hoje uma leitura bastante sucinta, mas de uma profundidade, de uma grandeza e de informações daquelas que nós costumamos dizer nas entrelinhas. Então, 1 Pedro 3,18, eu cometi um erro com a minha equipe ali de comunicação, porque eu passei para eles que eu faria a leitura na Nova Almeida Atualizada, e na hora de sair, eu não achei a minha Bíblia Nova Almeida Atualizada, e estou com a NVI aqui. Pergunto, é possível trocar? Joia, a equipe aí é boa demais, né? Então, fazendo uso da palavra do Senhor em 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu, pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Uma leitura tão rápida dessas merece ser repetida, vocês não acham? Então vamos ler de novo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Nós estávamos numa sequência de mensagens baseadas nessa primeira epístola de Pedro. Se eu não estiver perdido, essa é a 11ª mensagem, nós estamos no capítulo 3, recém, ainda tem que terminar essa e entrar na segunda epístola. Isso serve para nos mostrar o quanto que a palavra de Deus ela é preciosa e que nós devemos nos alimentar dela com calma, sem pressa. Terça-feira aqui, eu estava pregando no nosso culto da tarde, algumas irmãs ou irmãos estavam presentes, e eu comentei da importância de nós nos alimentarmos com calma. Eu percebo em mim, quando normalmente estou ansioso, eu como rápido, mesmo que eu não tenha um compromisso para depois. Parece que eu tenho que bater o cartão daqui a 15 minutos, e eu como acelerado, e aí eu me dou conta, não, mas eu não tenho nada para fazer depois. Por que comer tão rápido? Eu posso comer devagar. Eu posso mastigar com calma, eu posso saborear a comida. E aí eu contei uma história engraçada que aconteceu conosco lá em casa, com a minha esposa e eu. A minha esposa, ela gosta de um determinado chocolate, de um determinado bombom. E é daqueles que ela escondia de mim, né? Sempre tem os esconderijos em algum lugar da casa, atrás das roupas, atrás da lata de arroz, então tem algum chocolate, alguma coisa por ali, né? E aí, em alguma ocasião, ela pegava aquele bombom e nós nos sentávamos para assistir um filme, e aí ela abria a caixinha ali, dividia comigo, 1 ou 2, e um dia ela comendo aquele bombom, ela disse assim, que delícia esse creme de avelã que tem no meio. E eu disse, oi? Creme de avelã? Eu não notei nada, porque eu só pegava aquele negócio e engolia. E aí foi quando eu percebi a importância de nós saborearmos, né? De repente vai ter uma amêndoa ali no seu bombom e você nem percebeu, né? Então coma devagar, coma com calma, e isso serve para a palavra de Deus também. Eu sei que a gente tem o plano de leitura, eu sei que seria bom se nós lêssemos a Bíblia em um ano, seria algo maravilhoso. Não dá para cobrar isso de todo mundo. Tem gente que está em casa, que é aposentado e pode ler a Bíblia 2 vezes no ano, e tem gente que estuda, trabalha, atende a casa, e que se ele conseguir ler um capítulo por dia, saboreando, ele está fazendo algo maravilhoso para a sua vida. Então, a minha proposta é de nós fazermos isso enquanto estivermos com a palavra de Deus aqui aos domingos. Não temos pressa. Eu não preciso dividir a carta em 4 ou 5 mensagens. Eu não sei quantas darão, eu não fiz esse planejamento. Conforme nós formos meditando, nós vamos entendendo até onde que nós vamos. Agora nós vamos voltar aqui
falando sobre onde nós vamos e onde que nós estávamos, nós vamos voltar então a essa epístola que, dentre alguns assuntos muito importantes, muito significativos, ela tem falado para nós sobre sofrimento e sobre perseguição, principalmente. As dificuldades que um crente pode passar, nós não estamos profetizando que ele vai passar, mas nós estamos alertando que ele pode passar, porque esse é o grande problema daqueles que falam o contrário. Eles não preparam as pessoas para os problemas e para as dificuldades. Eles prometem um evangelho que só fala de bênçãos, curas e vitórias. E no final de um período, essa pessoa ou essa família se depara com uma situação totalmente desgastante, com a qual ela não gostaria de estar convivendo, mas ela aprendeu que se ela tivesse fé em Jesus, ela não passaria por problemas, ela não teria essas dificuldades, e aí ela pode inclusive ter uma crise na sua fé, porque ela não foi preparada para o sofrimento, ela não foi preparada para a perseguição, ela não foi preparada para a oposição, ela não foi preparada para as circunstâncias da vida, desastres naturais, problemas financeiros, morte, doença. Ela não foi preparada para nada disso. Então, qual que é a nossa proposta enquanto igreja e a minha, enquanto pastor, enquanto pregador? É dizer para vocês que eu estou orando pela vida de vocês e pedindo a Deus diariamente que guarde a vida de vocês, que guarde os irmãos que saem de casa para o trabalho, que guarde aqueles que estão na estrada, que livre vocês de todo mal, que preserve vocês de doenças, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas coisas elas podem acontecer, e se elas acontecerem, nós continuaremos firmados em Deus, nós continuaremos firmados em Deus. E é exatamente isso que Pedro está falando para um grupo de irmãos que está sofrendo na pele o que é testemunhar a respeito da sua fé em Jesus Cristo. Eu tenho dito que é muito fácil para nós, que temos uma liberdade tremenda de sair das nossas casas e cultuar o Senhor num lugar bonito como esse, com portas abertas, com ambiente iluminado, climatizado, quando precisa, obviamente. Os bancos hoje eles têm até um assento que dá, um certo conforto, entre outras coisas. Às vezes as pessoas reclamam da igreja. Você conhece alguém que reclama da igreja? Não faça contato visual agora. Essa é aquela hora que sempre tem alguém que vira assim, e dá uma olhadinha. Você conhece alguém que reclama da igreja? Sempre tem, irmãos. Isso não é um privilégio nosso. Mas vamos começar a pensar naquilo que nós temos. Talvez nós não tenhamos tudo que as outras igrejas por aí têm, e nem estamos competindo com ninguém. A nossa proposta é pregar o evangelho, as outras questões Deus vai dando direção. Então não vamos focar naquilo que nós não temos enquanto igreja, mas vamos pensar naquilo que nós temos, e olha quanta coisa boa nós temos enquanto igreja, Então, para nós que temos tudo isso aqui de maravilhoso, é muito bom e muito fácil e muito seguro e muito confortável cultuar ao Senhor. Mas para aquelas pessoas que receberam a carta ou as cartas depois da segunda epístola de Pedro, eles não estavam desfrutando de uma mesma liberdade e conforto que nós desfrutamos hoje. Eles estavam fugindo, eles eram forasteiros, como Pedro disse. Eles tiveram que abandonar a sua casa, a sua propriedade. Talvez eles tivessem uma propriedade rural, uma fazenda, e eles deixaram isso para trás e se lançaram em um mundo de incertezas. E Pedro diz para eles o seguinte, que eles deveriam pensar não nos tesouros daqui, mas no tesouro lá do céu. Talvez alguns deles abriram mão de receber uma herança da família, mas Pedro está dizendo que a nossa herança está com Cristo em Deus. Então ele vem trabalhando essa ideia com a igreja, e fala sobre o sofrimento da igreja nesse capítulo de número 3, inclusive relacionando isso com
as dificuldades que essa igreja pode estar vivendo dentro de casa, no casamento, porque a gente sabe que muitas vezes fatores externos, eles influenciam dentro de casa. Às vezes o que você enfrenta no trabalho pode acabar vindo para dentro da sua casa. O saldo da sua conta bancária pode vir para dentro da sua casa e acabar dando problema na família. E quantos são os casais que discutem por questões de finanças ou tantas outras situações? E aí Pedro, depois de falar sobre o sofrimento, mas que deveria ser um sofrimento por praticar o bem, que ninguém estivesse sofrendo por praticar o mal, porque se alguém estivesse sofrendo por praticar o mal, então não poderia chamar isso de sofrimento, muito menos de perseguição, deveria chamar isso de consequência de atos errados, de escolhas mal feitas, e que deveriam então aceitar o sofrimento ao fazer o bem, e é justamente isso que o crente faz. O crente, e eu li para vocês na última pregação, um trecho de uma carta intitulada Discurso a Dioneto, que segundo alguns é do 2º século da era cristã, e pouco me importa se de fato é ou não, mas o que aquele documento diz é que os cristãos são aqueles que são odiados por todos, mas amam a todos, são amaldiçoados, mas abençoam, porque nós somos diferentes. E agora Pedro faz uma comparação, olha que interessante quando a gente consegue perceber. Agora ele faz uma comparação que é exatamente o versículo 18. Pois também Cristo sofreu. Ele vinha falando do sofrimento da igreja, ele vinha falando do sofrimento do irmão, ele vinha falando do sofrimento da irmã, ele estava falando do sofrimento do casal, ele está falando do sofrimento financeiro, das dificuldades financeiras por conta do abandono de propriedades, por aqueles que saíram do emprego sem ganhar os seus direitos trabalhistas, porque saíram correndo, fugindo, e estavam agora dormindo pelo caminho, errantes, alguns encontrando lugar aqui, lugar ali, sem fazer muita exigência, qualquer cantinho servia para eles. E agora o consolo que vem por parte do apóstolo Pedro, e que na verdade não é de Pedro, esse consolo vem do Senhor, ao meu e ao teu coração. Ele diz assim: mas Cristo também sofreu. Então você não é o único, e eu não sou o único. Para começo de história, se nós olharmos à nossa volta, por maior que seja o nosso sofrimento, nós sempre vamos encontrar alguém que está sofrendo mais do que nós. E muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós somos ingratos com Deus porque estamos passando por uma dificuldade e não estamos gostando disso. E você vê alguém com uma dificuldade imensamente maior do que a sua, e que está sorrindo, e que está agradecendo a Deus, inclusive. Tem um rapaz, eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome dele, mas o primeiro nome dele é Nick. Ele é um rapaz que não tem nem os braços e nem as pernas. Vocês já viram esse rapaz? Ele é um cristão, ele é um crente, e eu presenteei a minha filha com alguns livros dele, que ele escreveu para crianças. Se você tem filhos pequenos, vá numa livraria e pegue os livros do Nick e dê para o seu filho, e aí ele conta, com desenhos, colorido, ele conta a história dele naquele livro. Alguém que tinha tudo, absolutamente tudo, para desistir da vida, não tem perna, não tem braço, e se torna um palestrante, e mais do que isso, um pregador do Evangelho. Casa, tem filhos, tem uma família linda, e nos dá uma lição para não desistirmos. Então, se nós só olharmos à nossa volta, nós teremos motivos de sobra para não desistir. Agora, se para vocês é pouco os exemplos que tem à sua volta, pense então em Cristo e no seu sofrimento. Pense naquilo que Ele passou, porque também
Cristo sofreu, diz Pedro, pois também Cristo sofreu. Agora, falando sobre esse sofrimento de Cristo, e esse sofrimento que está nitidamente relacionado com a sua morte, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e não precisam me responder, pensem um pouquinho. Mas afinal de contas, por que ele morreu? Por que é que ele morreu? E se nós pensarmos apenas nesse tema, que é tão significativo no Novo Testamento, a morte de Jesus, o que nós teríamos para dizer sobre a morte de Jesus? E eu agora daria uma de pastor Lima aqui, irmã Nair, e diria, pena não termos mais tempo, porque senão nós precisaríamos de 3 horas no mínimo, porque tem pano para manga, não tem? Só a morte de Jesus se fala muita coisa. Mas então, como a gente não tem todo esse tempo, e vamos trabalhar apenas o versículo 18 do capítulo 3, nós vamos meditar sobre verdades, sobre algumas verdades na morte de Jesus, ou sobre a morte de Jesus. E aí Pedro apresenta-nos que Cristo sofreu pelos pecados, quantas vezes, meus irmãos? Está no texto. Quantas vezes? Uma única vez. Num verdadeiro contraste com os holocaustos oferecidos na velha aliança, que precisavam ser repetidos frequentemente, porque eles eram insuficientes para resolver o problema do pecado. Eles apenas diziam para Deus, de certa forma, Senhor, aguenta mais um pouquinho aí, te acalma mais um pouco, com todo respeito, né? Senhor, esse sacrifício aqui é para te acalmar mais um pouquinho, aguenta aí a tua ira. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem a sua ira, e isso não é algo negativo. Quando se trata de Deus, a ira de Deus é também um conceito bíblico, e que é inevitável. Você lê Apocalipse e você encontra a respeito do cálice da ira de Deus. Mas esses holocaustos, esses sacrifícios, eles só faziam com que Deus desse uma respirada antes de exterminar a raça humana, até que se chegasse aquilo que o apóstolo Paulo chamou de plenitude dos tempos, que aí então o problema pôde ser resolvido. Então os sacrifícios da antiga aliança, os sacrifícios do Velho Testamento, eles não resolviam o problema, eles só clamavam pela misericórdia de Deus e diziam, Senhor, espera mais um pouco, seja paciente com a gente, seja paciente conosco. E Pedro está dizendo que o sacrifício que Jesus fez, a sua morte, que foi uma única vez, é suficientemente única. É suficiente, por quê? Porque ela cumpre o seu propósito. Ela faz aquilo para o qual estava designada. Não há absolutamente mais nada a se fazer após a morte de Jesus, porque ela cumpre o seu propósito. O profeta Isaías, já enxergando isso lá na frente, pela fé e pela inspiração divina, ele escreve no capítulo 53, dizendo que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele quem, meus irmãos? O Senhor Jesus. Porque ele morre uma única vez, porque a sua morte, o seu sacrifício, diferente dos animais, o dele era suficiente. Há uma canção, talvez vocês nem conheçam, ela é antiga, e algumas pessoas na inocência cantaram essa canção, algumas igrejas
cantaram, algumas pessoas escutaram em casa, e hoje, um pouco mais maduro, eu penso até que a intenção não foi ruim, não é que era uma heresia deliberada ou intencional, era uma boa vontade, onde o poeta confundiu licença poética com interpretação bíblica, e que precisa se cuidar. E aí ele dizia assim, ou ela, não sei, dizia assim, a respeito do amor de Deus, que Ele te ama tanto e tal, que se preciso for, Ele morreria de novo para te salvar. Não é preciso. Ele não precisa morrer de novo para te salvar, porque se Ele tiver que morrer de novo, quer dizer que aquela vez não valeu. De vez em quando a gente encontra uns irmãos na igreja, pastor, eu quero me batizar de novo, eu sinto que aquele lá não valeu. Vocês estão rindo? Já chegou gente para mim assim, pastor, eu sinto, eu quero, sabe, dar uma fortalecida na fé, posso me batizar de novo? Aquela vez eu acho que eu não estava bem convertido, né? Claro que aí a gente tem que sentar, fazer o discipulado para entender o que é o batismo, né? Agora imaginem que Jesus tenha que morrer de novo, porque naquela outra vez ele não estava tão preparado assim para ir para a cruz. Não. A morte de Jesus, ela é suficiente e ela cumpre o seu papel, o seu propósito. E aí, quando a gente abre a nossa Bíblia, naquele emblemático texto de João 3,16, quando Jesus diz assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, ok. E o que ele continua dizendo? Eu venci o mundo. E esse eu venci o mundo, ele é um eu venci o mundo escatológico. Porque o eu venci o mundo, pela boca de Jesus, é aquilo que os especialistas em Novo Testamento têm chamado de já e ainda não. Porque ele ainda não tinha, de fato, vencido o mundo, porque ele ainda não tinha ido para a cruz, e porque ele ainda não tinha ressuscitado. Mas para Deus isso já tinha acontecido. Porque a morte de Jesus, ele foi imolado antes da fundação do mundo, diz a palavra. Então ele, naquele momento, antes de ir à cruz, não é contar vitória antes da hora, como às vezes a gente escuta por aí, não, no caso de Jesus não, porque aquilo já estava determinado para acontecer, ele era voluntário, era o plano de Deus, a morte de Jesus não foi um acidente no percurso, foi inteiramente voluntária para cumprir esse propósito, foi suficiente, foi uma única vez, e aí ele diz assim, eu venci o mundo. Esse eu venci o mundo era lá na frente, na cruz e no túmulo vazio. E depois, o apóstolo João, que provavelmente ouviu essas palavras diretamente da boca de Jesus, ele vai seguir nessa mesma linha de raciocínio, 1 João, capítulo de número 5, versículo 4, onde ele diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja que a vitória de Jesus sobre o mundo passa pela cruz, passa pela morte e passa pela ressurreição, mas a nossa não, a nossa só precisa passar pela fé. Jesus disse, eu venci o mundo, e nós já entendemos o que isso significa. João disse, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo pela fé, porque nós não somos habilitados como Jesus para morrer na cruz, para pagar coisa alguma. Então, já que falta isso, nós precisamos de fé. Então a morte, essa é a primeira verdade sobre a morte de Jesus, que ela é suficientemente única. E a segunda verdade sobre a morte de Jesus é que ela é uma morte substitutiva. Mas afinal de contas, por que ele morreu? O que ele fez para morrer? Eu lembro de uma vez que nós passamos um filme sobre Jesus, acho que foi a Paixão de Cristo, para uns jovens na Páscoa, era um culto evangelístico, traga um amigo, vamos comer uma pipoca, ver um filme, e aí depois a gente faz ali uma oração no final, até mesmo um apelo, né? E eu presenciei uma das coisas que eu nunca tinha visto, eu ainda não tinha me deparado, um homem, né?
ficou perturbado durante o filme. Ele não conseguiu assistir até o final. Ele se levantou do banco da igreja, chorando, indignado, e atrapalhou todo o filme, toda a programação. Nós tivemos que pausar o filme e lá acalmar ele. Ele não era membro da igreja, ele era um visitante. E ele dizia: por que fizeram isso com ele? Ele não fez nada para ninguém. E eu chegando nele: calma, amigo, assiste até o final, depois a gente conversa. Não, eu preciso entender porque ele não fez nada para merecer isso. Por que deixaram? Por que Deus, que amava ele, deixou que isso acontecesse? E olha, como a gente costuma dizer, foi um baile, porque foi uma meia hora, 40 minutos, até a gente acalmar o cidadão, até que a gente conseguiu acalmar ele para retomar a programação, porque ele não conseguiu entender. O seu olhar fechado para as coisas de Deus, aberto apenas para a religião, mas fechado para o evangelho, não conseguia entender que ele passou por tudo isso por minha causa. E a minha revolta não deveria ser contra o Império Romano. A minha revolta não deveria ser com os líderes judeus, ainda que tiveram as suas culpas. A minha revolta não deveria muito menos ser contra Deus, que virou as costas para o Filho na cruz e deixou ele falando sozinho: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? A nossa revolta, ela precisa ser contra nós mesmos, porque foi o meu pecado que pendurou Jesus no madeiro. E aí eu entendo que a morte de Jesus é uma morte substitutiva. Ele não veio só pagar a dívida, ele veio substituir aqueles que deveriam pagar a dívida. Ele assumiu o lugar, ele assumiu a culpa. Ele olhou para vocês, ele olhou para mim, e sabendo que nós não tínhamos condições necessárias para isso, ele disse: a minha vida eu darei, ninguém tem poder de tirá-la de mim, eu de própria vontade a darei, tenho o poder de dar e tenho o poder de pegar de volta. João capítulo 10. Ele nos substitui. Tem uma música, né? Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Grande verdade. Ele morre a morte que deveria ser nossa, para que nós pudéssemos, para que possamos viver a vida dele aqui enquanto estivermos. E a palavra do Senhor, só para não ficar nas minhas palavras, em Colossenses, no capítulo 2, Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e versículo 14, diz assim, Colossenses 2,14: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Você consegue imaginar um negócio desses? Você consegue imaginar você ter uma dívida impagável com alguém, e quem tem dívida sabe da dor, da angústia que é você dever, estar sendo cobrado, os bancos, ligações, entidades financeiras, o seu nome com restrições. E aí você chega diante daquele a quem você deve para negociar, para parcelar em 300 anos. E aí ele olha para você, pega o documento e rasga na sua frente: a dívida está cancelada. Olha, humanamente falando, isso é quase impossível. Eu não duvido que possa acontecer. É quase impossível.
mas aquele a quem nós tínhamos a maior de todas as dívidas, ele fez isso. E a morte do seu filho, ela foi substitutiva, porque ele pagou aquilo que nós jamais poderíamos pagar. E a terceira verdade sobre a morte de Jesus, a terceira e última verdade sobre a morte de Jesus é que a morte de Jesus, ela é reconciliadora. O que isso tem a ver? De onde que eu tiro essas informações? Vamos voltar ao nosso precioso texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, substitutiva, eu acabei esquecendo de dar a referência, né? Aquele que era justo, que não merecia, morreu no lugar daqueles que mereciam, então o justo pelos injustos, para nos conduzir, para nos levar, e aí eu preferi usar um sinônimo aqui, que é teológico, para nos reconciliar. Sabe quando você vê assim dois amigos que brigaram e você tenta fazer, né, o meio de campo, intermediar essa reconciliação, daí você fala com um, fala com o outro, aí você traz um perto do outro, e aí se perdoam, abraçam, e aí você sente, puxa, né, consegui ajudar alguém a resolver um problema, a reconciliar. Agora nós não conseguiríamos nos reconciliarmos com Deus. Nós não conseguiríamos nos reconciliarmos com Deus. Senhor, hoje eu acordei com uma tremenda vontade de me reconciliar contigo. Não. Isso só é possível porque aconteceu algo antes. Porque Ele morreu na cruz e Ele nos reconciliou com Jesus. E aí alguns gostam de dizer, né, que a cruz que retrata o nosso Salvador com os braços abertos, ela deveria ser vista, ser imaginada, que aquele Jesus, agora eu não estou pedindo para vocês serem batistas, tá? Sejam meio luteranos, um pouquinho católicos, imaginem o crucifixo, não só a cruz. Imaginem o personagem pendurado ali. E aí vocês tentem imaginar, com a imaginação que vocês têm, com a criatividade que vocês têm, aquele homem com os braços abertos e com uma de suas mãos, ele segurava a mão de Deus, e na outra mão, ele segurava a mão da humanidade, ele segurava a tua mão, porque a tua mão não alcançava a mão de Deus, a minha mão estava longe da mão de Deus, mas quando ele morre na cruz, simbolicamente esses braços abertos estão nos mostrando que ele está com a mão segurando a mão de Deus e com a outra mão ele segura a minha, então agora eu estou reconciliado com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz que existia um abismo que nos separava de Deus, mas a Bíblia também diz que uma vez justificados, nós temos paz com Deus, ou seja, é o fim da inimizade, é o fim da ira, é o fim do distanciamento que acompanha o ser humano desde o dia em que Adão e Eva perceberam que estavam nus, né? Ou seja, desde o dia que eles comeram o fruto, perceberam que estavam nus e perderam aquela relação tão íntima com o Senhor que os visitava todos os dias na viração do dia. De lá para cá o homem continua se relacionando com Deus, mas mediante sacrifícios e outras formas e outras tentativas, e alguns não conseguem se relacionar com Deus, mas eles fazem
as suas tentativas, como disse Paulo em Atenas, tateando para ver se conseguem encontrar Deus. Aí o homem, agora falando de humanidade, tateando e tentando achar Deus, ele vai pelo caminho da religião. Aí ele tenta contato com entes queridos, ele tenta o sacrifício de uma galinha, velas, procissões, escadarias que são subidas de joelhos, cristais que harmonizam o ambiente, incenso que manda energia negativa fora. O que o ser humano está fazendo? Ele está tateando. Tatear é você estar cego e estar procurando alguma coisa. E eu acredito que todos vocês, se não são todos, é a maioria de vocês, sabe que a palavra religião é uma palavra que vem do latim, que significa religação, o religare. É quando você tem um aparelho doméstico em casa e você tira o plugue da tomada, ele estava ligado, você desligou. E para que ele volte a funcionar, você precisa religar, você precisa colocar de novo na tomada. Um amigo meu me contou que estava em Israel, não sei em qual cidade, talvez uma das principais cidades ali, a parte mais urbanizada, e um judeu, era sábado, desce do seu apartamento e ataca a primeira pessoa que tem na rua, e a primeira pessoa que tem na rua é esse meu amigo, e ele pede que o meu amigo acompanhe ele até o apartamento, porque ele precisa de um favor, porque é sábado, e ele não pode, como judeu ele não pode trabalhar. Aí o meu amigo sobe com ele, preocupado, qual seria a tarefa? E ele pede que o meu amigo coloque o plugue da TV na tomada para que ele possa sentar e descansar, porque se ele colocar, ele está trabalhando e ele está pecando. Eu só me lembrei disso agora e resolvi contar. Mas o sentido da palavra religião é religação. É algo que estava desligado e agora se religa, se liga de novo. E a morte de Jesus, ela é reconciliadora por conta disso. Nós estávamos distantes de Deus. Essa epístola que nós estamos estudando, num determinado ponto, ela diz assim: antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes vocês estavam desligados, mas agora vocês estão ligados com Deus. Por quê? Por causa da morte de Jesus. A morte de Jesus, ela é suficientemente única, ela é substitutiva e ela é reconciliadora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou por meio de Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que essa mensagem prepare o nosso coração para daqui a alguns instantes participarmos desse ato tão solene, tão importante na vida da igreja, que é partir o pão, participar do cálice. E quando você estiver com seu pão na mão, com seu cálice na mão, lembre que a morte de Jesus, ela foi suficiente para o seu pecado, independente do tamanho do pecado, que ela foi substitutiva, ou seja, você não precisa pagar os seus pecados. Tem gente que quando está sofrendo diz assim: eu estou pagando os meus pecados. Está pagando nada, eles já foram pagos lá na cruz. A morte de Jesus foi substitutiva, e a morte de Jesus te reconciliou com Deus.
E então você tem comunhão com Deus, ao comer do pão e ao beber do cálice, por causa da morte de Jesus. Eu quero pedir aos nossos irmãos da música para se posicionarem. Eu quero pedir para os nossos irmãos diáconos se posicionarem. E quero pedir para a igreja, aqueles que puderem, se colocarem em pé para nós termos um tempinho de oração. E eu sugiro que seja uma oração de agradecimento. Que seja uma oração de gratidão. Que seja uma oração de reconhecimento de quem é o nosso Deus, do que Ele fez por nós, na pessoa do Seu Filho, que vem morrer uma única vez no nosso lugar para nos reconciliar com Deus. A Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, iluminou o meu olhar mais uma vez na noite de hoje. Me fez enxergar mais um pouquinho a respeito do significado da Tua morte. Eu que já estou há 23 anos lendo essa palavra e ouvindo pregações a respeito dessa palavra, pude crescer um pouco mais ao ministrá-la aos meus irmãos. Pude entender um pouco mais da grandeza, da profundidade, da largura, da altura desse amor. Amor incomparável, amor incondicional, amor sacrificial, amor puro, amor verdadeiro, o amor que somente Deus pode nos dar. Não o amor que as pessoas encontram em canções, em poemas, em livros, mas o genuíno, verdadeiro amor daquele que não nos amou esperando receber algo em troca, daquele que nos amou primeiro, daquele que nos amou quando ainda éramos seus inimigos, daquele que teve a iniciativa, daquele que veio ao nosso encontro, daquele que veio ao nosso encontro. Como é que é a frase mesmo? Daquele que nós estávamos cantando, que virá, aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir.